Olá, seja bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia de neurociência na veia, né? Aquele dia que a gente trata da neurociência na sua essência, na sua base teórica e traz elementos que a gente pode incorporar ao nosso dia a dia, na compreensão mesmo sobre o nosso sistema nervoso. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu quero falar sobre um tema, no mínimo, interessante, né? Porque há alguns anos atrás, isso já faz uns 5 anos, tinham notícias falando sobre um russo que iria sofrer um transplante de cérebro, ou melhor, um transplante de cabeça. Era de cabeça que as pessoas falavam. E como que isso, né, funcionava? Esse rapaz, ele tinha uma doença degenerativa muito severa e ele conseguia ter uma vivência, né, subjetiva, abstrata, bastante rica, mas ele não tinha nenhum relacionamento com o corpo, né? O corpo dele, ele tinha uma tetraplegia importante, uma parestesia, perda de toda a sensibilidade. E a solução para que ele se mantivesse com vida seria acoplar a cabeça dele a um novo corpo, porque esse corpo, inclusive, tinha uma falência múltipla de órgãos e tal, e uma questão que levava ele a essa impossibilidade. Eu não vou me lembrar detalhes do caso, mas em linhas gerais era essa a ideia. Ele precisava de um corpo novo, então ele tinha o seu cérebro dentro da sua cabeça funcionando, mas ele não tinha um corpo para sustentar esse cérebro. E aí propuseram, então, que fosse feito um transplante de cabeça. No final não deu certo, não conseguiram desenvolver uma técnica que fosse suficiente, mas muita gente naquela época me perguntava se esse novo corpo iria obedecer esse cérebro. Como é que seriam feitas as conexões? Porque todo mundo que estuda um pouquinho sobre funcionamento cerebral sabe que boa parte da influência que o cérebro tem no corpo acontece através das conexões neurais que você tem do encéfalo com o restante do sistema, via, na maior parte das vezes, a medula espinhal, ou via nervos cranianos, né, como é o caso do nervo vago, que tem uma influência no corpo como um todo e que é um nervo que sai diretamente do encéfalo, né, um nervo craniano. E aí as pessoas perguntavam, e aí, cara, como é que vai conectar e tal? Então, para começo de conversa, né, não tem como você fazer isso e reconectar a medula espinhal cortada, né? Então seria equivalente ao que está acontecendo aqui nessa peça plástica. E aqui, ó, na saída, né, da medula, eu tenho milhões de neurônios passando por aqui. Seria impossível conectar fio a fio aqui, né, esses conectores e tal. Nós poderíamos pensar na hipótese de simplesmente deixar isso aqui encostado e eles se conectarem sozinhos. Mas também isso parece inviável dentro da medula espinhal. Parece que neurônios do sistema nervoso central não fazem esse tipo de regeneração. Pelo menos até o momento os estudos nos levam a crer isso, né? Mas a ideia do transplante não era conectar todos os fiozinhos, era apenas trazer um corpo novo, saudável, para que esse indivíduo tivesse a manutenção da fisiologia do seu cérebro. Então, o sistema cardíaco, o sistema vascular, o sistema respiratório, né? Super importante, e o digestório, etc. Todos os sistemas para que esse cérebro pudesse continuar sendo nutrido e continuar vivo, né? Então, era essa a ideia. Só que aí começou uma conversa, né, por causa disso, sobre transplante de cérebro. E recentemente, né, esses dias, me lembraram dessa conversa, né? E me perguntaram, quando você faz um transplante de cérebro, o que é que você efetivamente estaria transplantando, se isso fosse possível? E aí eu devolvi a pergunta dizendo assim, se você fizesse um transplante de cérebro, quem continuaria vivo? O dono do corpo que está recebendo o cérebro ou o dono do cérebro que está recebendo um corpo? Ou será que nenhum dos dois continuaria vivo e a gente teria o surgimento de uma terceira experiência de consciência, uma terceira experiência vital? Porque esse cérebro com um corpo novo poderia modificar essa história. Mas o mais importante é a gente entender que ainda que a maior parte das pessoas digam que o intestino é o segundo cérebro, o coração é o terceiro, que o corpo tem a capacidade de processamento, que o corpo é inteligente, que o músculo tem memória, etc, 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 a narrativa de vida de um indivíduo, sua história, sua consciência, sua percepção de existência está no seu cérebro. Então, se eu pegar o cérebro de uma pessoa e transplantar para outra pessoa,
digamos que, vamos lá, uma coisa hipotética. Eu tive um AVC, tô lá na UTI com o cérebro muito comprometido e vai a óbito uma pessoa compatível comigo, cujo cérebro dela ainda está ativo, né? Uma pessoa que teve uma morte, uma parada cardíaca, uma parada respiratória e ainda não teve uma morte cerebral. E esse cérebro está ativo. Tudo hipotético isso, tá, gente? Vou ressaltar que isso não existe. Isso é invenção aqui que a gente está confabulando, tá? Daí eu pego esse cérebro, que tá bom, e troco com o meu. Tiro lá, jogo fora o meu, que tá todo arrebentado, que teve um AVC, lesionou um monte de coisa, e pego e boto esse cérebro novo. Aquela pessoa que doou o cérebro é que vai continuar viva, com as suas experiências de consciência. A Carla estava naquele cérebro, que foi jogado pela latrina, né? Então, não existe transplante de cérebro, existe transplante de corpo. Agora, o transplante de cérebro não é uma percepção nem hipotética, né? Se você fizer o download do cérebro de uma pessoa para um outro cérebro, e esse download for, né, você apaga o que tem ali e bota outro conteúdo, não é porque aquele cérebro originalmente tem o seu DNA que ele vai manter as experiências e as memórias que eram suas. Isso é bastante pragmático para a gente entender a perspectiva de que, de fato, você é aquilo que está no seu cérebro. E as experiências que estão no seu cérebro, e as memórias que estão no seu cérebro. Mesmo que você queira acreditar em outras esferas de existência, naquele exato momento, a história desta vida, a narrativa dessa existência, as experiências que você acumulou sendo quem você é, eu sendo Carla Tiepo, né? Já fui Carla Andréia Tiepo quando eu era pequena, hoje eu sou só Carla Tiepo, e minha mãe acha que eu sou Carla Andréia, né? Ou achava que eu sou Carla Andréia, né? Especialmente quando ela ficava brava comigo. Essas experiências desta pessoa estão nesse tecido, né? Que nesse caso está aqui. E a morte ou a perda desse tecido, ou a perda dos registros desse tecido, de alguma forma inviabiliza a manutenção dessa existência biológica de Carla. Ah, mas pode ter uma continuidade depois da vida? Não vou discutir isso aqui. Mas encarnada, bonitinha aqui nessa vida, as experiências estão no cérebro. Isso é muito importante para a gente compreender por que a gente precisa estudar o cérebro. Por que a gente precisa estudar os mecanismos de funcionamento, os mecanismos de memória, os mecanismos de tomada de decisão e tal? Por que precisa de neurociência? Qualquer pessoa. Né? Por que na sexta-feira a gente tem um quadro aqui que é de neurociência para qualquer um vir e fortalecer sua dinâmica cerebral? Porque, de fato, a gente acredita que, à medida que você conhece essa estrutura, que você entende como ela funciona, você percebe os modelos de funcionamento dela, você se apropria. E para terminar essa história, seria muito mais fácil, né, se o cérebro fosse digital, como muita gente pensa que é. A gente faz analogia do cérebro com o computador. Não existe analogia pior. Porque, de fato, o funcionamento cerebral ele se dá no modelo analógico. E justamente porque essas intensidades são medidas e são possivelmente controladas, dificilmente eu conseguiria emprestar para este novo corpo as mesmas análises analógicas que o meu cérebro havia feito do corpo que ele interagia antes, esse aqui que está aqui comigo agora. Então, se eu doar o meu cérebro para alguém, nem mesmo a forma como eu analogicamente interpreto o mundo através do meu corpo vai se manter. E por isso que eu disse que pode ser que, inclusive, surja uma terceira existência, que não é nem a que doou, nem a que recebeu, mas uma nova construção deste cérebro com este novo corpo, porque ele vai fazer análises que são analógicas, que variam de forma contínua, que a gente diz, né? Então, todas as possíveis intensidades são notadas e geram significado, diferentemente de um sistema digital que tem duas possíveis respostas, 0 ou 1. É meio tipo um sim ou não. E são vários sims e nãos em sequência que constroem uma tomada de decisão. No caso do nosso cérebro, são vetores de força com direções, intensidades variadas. Isso, obviamente, depende da experiência de cada um. Então, fica com essa bucha. Você é seu cérebro e não adianta ficar sonhando com um transplante de cérebro, porque pode ser que, se isso um dia for verdade, ninguém
que originalmente existia continuará existindo para se construir um novo ser, né? Completamente diferente daqueles originais, provavelmente. É isso. Um beijo, espero que você tenha gostado dessa conversa. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar seu comentário. Conta aí o que você acha dessa história, né? De ter um cérebro e esse cérebro representar efetivamente a sua essência, a sua natureza. E não esquece que todo dia é dia de vídeo aqui no canal Nada Trivial, porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Eu te espero no próximo. Um abraço.